Bênção, irmãos e irmãs. 1 de Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12. Tá bom, vocês já sentaram, né? Então tá bom, pode ficar sentado mesmo, tá bom, não tem problema não. Vocês ficaram bastante tempo em pé, não foi? 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 12, meu irmão, minha irmã. Eu quero partilhar contigo esse trecho. A palavra diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Te bendizemos, porque o Senhor é bom, e a Sua misericórdia dura para sempre. Em Teu nome, Senhor, que te agradecemos. Amém. Irmão, irmã, muitos de vocês já sabem, eu já convidei já uma penca de gente aqui para poder vestir o macacão com a gente, viramos apicultura de última hora. E uma coisa que a gente, todas as vezes que vai ao apiário e acaba aprendendo de novo, é que naquela colônia, com 60 mil, 80 mil, às vezes 100 mil, às vezes até mais indivíduos, todas elas têm as suas tarefas. É muito impressionante como, não sei se você sabe, mas existem as faxineiras da colônia. São aquelas que só fazem isso. E em determinado momento da vida delas é isso que elas fazem. Elas são as faxineiras. Tem outras que são as construtoras, seriam as Adarlene da colônia. Seriam os Evaldo da colônia, que arrumam as coisas lá e são aquelas que põem a ordem no negócio para que aquilo não desmorone. Então elas constroem os favos e mantêm aquilo de pé. E isso acontece em um determinado momento da vida delas também. Existem aquelas que são as campeiras,
que vão lá buscar o alimento, vão buscar o néctar, o pólen, vão buscar as resinas para fazer própolis e por aí vai. Tem aquelas que são as sentinelas, são as guerreiras que ficam à porta da colônia, porque se chegar algum intruso, algum inimigo natural, elas estão ali para proteger a colônia. E o que é interessante, meu irmão, minha irmã, é que quando a gente vai na colônia, e a gente vai paramentado, né? Eu ainda não tô louco e nem sou suicida. Então eu vou com o paramento todo, vou com aquela roupa e tudo mais. Mas o que é impressionante é que quando o ataque é muito forte, a colônia, né, e no caso os invasores somos eu e Daísa, não vem só as sentinelas, vem todas as campeiras, vem todo mundo, vem em cima de nós. E uma certa vez eu fiquei pensando comigo, gente, se nós como igreja fôssemos assim, ia ser um negócio lindo, porque são unidas de uma maneira tão especial. E uma certa vez o Senhor me ministrou isso, dizendo, mas eu quero que a igreja seja assim. Vá na palavra. E olhe para a palavra, meu irmão, minha irmã, isso aqui é um texto escrito por Paulo a uma cidade, vamos dizer assim, gentílica, de fala grega, já bem helenizada, com muitos costumes estranhos, exógenos à cultura judaica. Essa comunidade era uma comunidade eclética, muito multicultural, e que não era fácil manter a unidade para aquele povo ali. É a essa igreja que Paulo se dirige. Quando você olha o livro, a carta, a primeira carta de Paulo àquela igreja que estava em Corinto, você vê uma profusão de problemas, muitos problemas. É só você pontuar ali, capítulo a capítulo, problemas vários, os mais diversos. Havia muita profusão de dons espirituais, o povo sabia o que era dom espiritual, sabia o que eram as manifestações espirituais. Se assim não fosse, por exemplo, nós acabamos de ler aqui no versículo 28, dons, e muitos deles. No começo do capítulo 12, dons, e muitos deles, ou seja, era uma comunidade que conhecia muito bem as manifestações do Espírito Santo. Mas uma coisa é manifestação do Espírito Santo, é obra do Espírito em nós. Outra coisa é a transformação de caráter de dentro para fora. É mais ou menos, e imagine, você vai entender com muita facilidade o que eu vou te dizer. Eu sou péssimo com ferramentas. Então, quando eu brinco com o Darlene, brinco com o Evaldo, são engenheiros que conhecem muito bem as suas ferramentas. Eles sabem como manusear isso. Eu não sei. Esse ferramental é próprio deles. O meu ferramental é de outra natureza, assim como os operadores de direito, o pessoal da área de saúde e por aí vai. Cada qual tem o seu ferramental, mas uma coisa é o ferramental que você usa para cumprir uma determinada função, para fazer uma determinada tarefa. Outra coisa é a natureza, o caráter daquele que está empunhando aquela ferramenta. De modo que, irmão e irmã, uma coisa a gente precisa entender muito bem antes da gente começar a falar sobre isso. Uma coisa são os dons que são ferramentais dados por Deus para nós cumprirmos a tarefa para a implantação do reino na face da terra. Se fosse como nós somos wesleyanos, nós diríamos para espalhar a santidade bíblica onde nós estivermos. Seja aqui em Taubaté, seja na cidade vizinha, São Luís do Paraitinga, seja no Nordeste, seja em Manaus, etc, etc. Aliás, vocês já devem saber, a Igreja Metodista acaba de criar a 10ª região eclesiástica, região que era a região missionária do Norte. Uma das igrejas, igreja de Manaus, não sei se você sabe também, né? Um dos fundadores, ou o casal fundador, está aqui com a gente, né? Salomita e Evaldo. E eu estou dizendo isso para ficar gravado aqui, porque honra a quem tem honra. Irmãos e irmãs, isso é uma coisa muito gostosa, muito bonita. A gente precisa honrar aqueles que trabalham no reino, precisamos honrar aqueles que um dia choraram, suaram, sofreram, oraram, intercederam por gente, por pessoas,
Eu não estou aqui porque um dia eu caí de paraquedas, não, eu estou aqui porque um dia alguém orou pela minha vida, alguém trabalhou por mim, alguém se exasperou por mim. E o Senhor veio e me resgatou, assim como você. Por isso, lindos, a igreja está lá e já virou região eclesiástica. Então, quando a gente tem esse ferramental dado pelo Espírito Santo, nós podemos fazer as coisas. Mas outra coisa é aquilo que vem de dentro para fora, é o meu caráter. Irmãos e irmãs, não se enganem. Manifestação do Espírito Santo não significa que aquela pessoa está pronta para ir para o céu. Manifestação do Espírito Santo significa que o Espírito Santo teve um propósito, teve um porquê para que aquela manifestação acontecesse naquele determinado momento, naquele determinado lugar, para uma determinada finalidade. Mas a obra de santificação íntima daquela pessoa continuará até o fim da sua vida. É o que nós, na teologia wesleyana, dizemos que é a perfeição cristã. Não significa que eu já tenha alcançado. Mas na medida em que eu e nós estamos tentando acertar, Wesley dizia, isso sim é a perfeição cristã, porque você está tentando acertar. Irmãos e irmãs, Paulo escreve a essa igreja. E essa igreja, ela tinha muitos problemas, muita manifestação, mas talvez pouco caráter. E o que Paulo chama a igreja ali é a unidade. E aqui é o acraseado mesmo, é a unidade. Porque, irmãos e irmãs, todos e todas nós, talvez a gente só seja igual, porque somos, segundo a ciência, né, somos homo sapiens, é isso? O resto, gente, todos nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Por isso que em determinado momento, Wesley, copiando Santo Agostinho, disse, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, o quê? Amor. Não é à toa que aqui, quando no versículo 31, ele diz, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Irmão e irmã, a unidade é algo que nos leva a duas coisas. Primeira, há um senso de pertencimento. Há pouco tempo atrás, no Concílio Geral, quando alguém perguntava onde você estava, eu, gente, com muito gosto, dizia, a minha casa é a Igreja Metodista Central em Taubaté, e eu já estou morrendo de saudade dos meus irmãos e irmãs, porque pelo menos aqui a gente pode até discordar, mas, enfim, a gente caminha. O senso de pertencimento faz com que eu diga, aqui é o meu lugar. Tem até a música, né? Onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu... Esse senso de pertencimento faz com que eu e você queiramos estar ali, e isso indica a unidade. Se alguém perguntar para você, você é crente, ou você é cristão, ninguém faz essa pergunta mais, né? O pessoal já pergunta logo de qual igreja você é. E aí você vai dizer, não, eu congrego lá na Metodista, né? Muitos de nós dizemos, não, sabe aquela igrejinha? Parece uma igreja católica, ali na 15 de novembro. Porque esse senso de pertencimento faz com que nós nos lembremos das boas coisas que vivemos aqui. Como hoje pela manhã, nós estávamos nas bodas na celebração de 52 anos de união da Léia e do Paulo. E eles contando que casaram e quanto tempo passaram por aqui e tudo mais. Gente, isso é lindo. Assim como eu também posso dizer, nossa, eu já estou aqui há tantos anos, casei nesse altar, recebi a bênção aqui que foi a igreja que, de alguma maneira, me impulsionou mais ainda para essa paixão missionária.
tudo isso me dá essa ideia de pertencimento. E eu acredito que você que está aí me escutando, talvez sinta um pouco isso também, esse pertencimento. Irmãos e irmãs, a unidade, ela empurra, nos impele para esse sentido de pertencimento, mas também nos impele para uma questão de partilha, onde um ajuda o outro naquilo que é necessário. Se no pertencimento você simplesmente faz parte daquele lugar, na partilha você se sente impelido a auxiliar aquele que de alguma maneira está vivendo um drama na sua caminhada. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, um de nós está passando um perrengue louco, e aí a gente não temos muito o que fazer, a não ser caminhar junto, orar contigo, e se for o caso, sentar e chorar junto. Irmãos e irmãs, a partilha, ela indica, ela aponta esse caminho do um ajudar o outro. Por isso que, em algum momento, você não precisa abrir, mas lá em Atos, no capítulo 6, havia um problema na igreja. Qual era o problema? As viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas no momento do partir do pão lá, do partir das ofertas. E o que rapidinho, por conta da unidade, o que eles fizeram? Opa, vamos instituir aqui os diáconos, porque os diáconos eles vão resolver esse problema. Para mantermos o quê? A unidade. Onde há muita murmuração, a unidade ela é quebrada. Por isso que uma coisa que eu e você precisamos a todo instante, e perseguir isso com muito custo, é não permitir que a murmuração ela quebre a nossa unidade. Irmãos e irmãs, precisamos ser unidos em prol desse estabelecer a santidade bíblica aqui nessa cidade. Porque quando lembrarem de nós, pelo menos eu, não sei você, mas eu quero ser lembrado como pertencente àquela igreja que é muito junta, muito unida. Tem um pregador na internet que fala que são os aglutinados, né? Tem os dispersivos e os aglutinados. Porque é bom estar junto. É bom estar junto. É bom. É bom ouvir as histórias. É bom ouvir os causos. É bom ouvir aquilo que o irmão viveu lá atrás. E olha, quando você vai na casa do outro, você vem na nossa casa, é bom comer. Porque cada um tem um tempero. O texto continua, meus irmãos e minhas irmãs. Ele diz que corpo, ele é único, mas ele é feito, composto de membros. E é interessante que o texto aqui fala que alguns membros podem se sentir maiores ou menores que os outros, mas nenhum deles pode dizer que um não precisa do outro. E isso, gente, eu fico me lembrando do tempo que muitos de nós éramos adolescentes, e isso acontece muito com menina, né? Menino não tem esse negócio, menino é mais raiz, né? Mas menina não gosta do nariz, não gosta da sobrancelha, eu não gosto da minha orelha, eu não gosto do meu pé, né? Não, calma. E aí, eu não gosto da cor do meu cabelo. E aí, gente, a gente fica... Muitos de nós, quando olhamos para algumas partes do nosso corpo, a gente pode não gostar do que vê no espelho. Mas desculpa, é você. Eu, quando me olho no espelho, eu fico olhando, está sobrando alguma coisa. Mas eu não posso dizer, eu não preciso de você. Preciso, porque eu tenho que andar me equilibrando com esse negócio aqui. E dentro do macacão, vocês não têm noção de como isso pesa. Mas sou eu. Por isso que quando Paulo ele fala sobre membros, corpo, ele está dizendo que, olha, independente se é feio, se é bonito, se faz mais ou se é menos, ou se faz menos, é corpo. E o corpo, ele é único e todos eles têm uma tarefa, eles cumprem uma função dentro do corpo. Irmãos e irmãs, eu preciso dizer que cada um tem a sua tarefa. E na igreja, todos nós temos um lugar, uma tarefa específica para cumprir.
Por isso que é muito importante que você e eu saibamos muito bem qual é o nosso papel, o nosso lugar no corpo de Cristo, para que eu não queira cumprir ou fazer o papel do outro. Tem coisas, irmãos e irmãs, que eu não sei fazer, e eu não tenho vergonha de dizer que não sei fazer. Algumas pessoas fazem muito melhor que eu. A gente precisa muitas vezes ter essa franqueza consigo mesmo, para reconhecer que tem algumas coisas que eu não consigo fazer. E aí, irmãos e irmãs, isso acontece muito quando você tem numa determinada igreja algum irmão, alguma irmã que você olha para o ministério dele ou dela e você pensa: Jesus, olha isso, eu queria ser igual a ele, igual a ela. Não, você não vai ser igual a ele, você não vai ser igual a ela, você vai ser igual a você mesmo, a você mesma. Porque quando Deus te chamou, Ele te chamou para uma tarefa específica que só você pode cumprir. Eu não posso, mas é você. É mais ou menos, irmão e irmã, como aquela ideia de José e Maria. José não era o pai, mas precisava de uma figura paterna. E eu fico imaginando se não tivesse José, Maria teria morrido e Jesus não teria nascido. Então precisava do José, precisava da Maria, assim como precisava daquele Ananias que você só ouve uma vez na Bíblia. Só vê Ananias naquele trecho de Atos 9. E Ananias foi, vamos dizer assim, o parteiro de Paulo, o apóstolo que alcançou boa parte da Ásia. Se não tivesse Ananias, não teríamos esse trecho desta carta na Bíblia que nós acabamos de ler. Você está me entendendo? Por isso que é importante que eu e você saibamos o lugar exato onde vamos cumprir o nosso chamado ministerial. Se eu não entendo isso, se você não entende isso, a gente se complica. Uma outra coisa que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, é que a parte não é maior do que o todo. Não significa que alguém que de repente desempenha um excelente ministério, ele sozinho vai fazer tudo. Não vai. Por isso nós precisamos deles, precisamos delas, precisamos de você, precisamos de todas e de todos. Vem à minha memória uma história verídica, que eu já devo ter contado para alguns aqui. Essa igreja, ela foi fundada em 1889. Ela tem praticamente a idade da República. Faz tempo. Para que estejamos aqui, alguém passou por aqui antes de nós. E essa igreja, ela mandou 2 missionários para que cumprissem uma rota de tropa para fazer evangelismo aqui do lado em Pinda, aqui no Registro, aqui em Caçapava, lá num bairro chamado Mandinga, a 120 quilômetros daqui, 7 dias de caminho de tropa. Eles pernoitavam nos lugares de tropa, lá pelos idos de 1890, 1891, 1892, e acredite, existem relatos registrados num livro, isso é fonte primária, de que em 1892 havia uma comunidade, um ponto missionário em São Luís do Paraitinga com 20 pessoas. Isso está registrado nos anais da história da Igreja Metodista aqui em Taubaté. Esses 2 homens começaram um trabalho de evangelização nesse bairro chamado Mandinga, lá nos arredores de Cunha. Em 1901, gente, não é 2001, não é 2011, não é 2021, é 1901. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou fazer.
Senão eu tomo dislike, né, Estela? Não pode, né? Não vou. Obrigado, Dali. 1901. Em 1901, foi fundada a Igreja Metodista do Jericó. Um pesquisador, um antropólogo da USP, na década de 30, 40, chamado William, ele estudou essa comunidade e era a maior comunidade protestante nesse Vale do Paraíba, em toda a primeira metade do século XX. Você sabia disso? E quem foi lá? Não. Foram crentes no Senhor Jesus sob uma bandeira wesleyana chamada Igreja Metodista. 2 plantaram uma igreja lá. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, o Senhor é capaz de, com o dom que deu a você, de fazer coisas extraordinárias, mesmo grandes coisas em lugares pequenos. Então a gente muitas vezes se apequena achando que, puxa vida, nós somos tão miudinhos, mas não, é porque nós precisamos ser a igreja que nós somos. Porque se nós não entendermos esse nosso lugar, nós não vamos cumprir a missão que nós temos que cumprir. Irmão, irmã, não se impressione com a grandiosidade, a grandiloquência das grandes instituições, dos grandes empreendimentos eclesiásticos dos nossos dias. Tem gente que foi chamada por Deus para fazer aquilo mesmo, e eles têm que fazer aquilo mesmo. Mas eu não sei se você sabe, mas a estatística do IBGE, até bem pouco tempo atrás, dizia que cerca de 90% das igrejas evangélicas do Brasil são igrejas de até quantos membros? 2.000? 3.000? 5.000? 150 membros. Por isso que, muitas vezes, a gente precisa se sondar para saber se o que nós queremos é simplesmente a presença do Senhor, a ferramenta do Espírito Santo, o trabalho de perfeição cristã, santificação que Ele vai fazendo de dentro para fora, moldando o meu caráter, moldando a minha vida, me tornando uma pessoa melhor em Cristo Jesus? Ou ao contrário, não, eu quero participar de um grande empreendimento evangélico, de um negócio de sucesso que aparece nas grandes redes. Querido, querida, por isso que é muito importante que nós nos reavaliemos o tempo inteiro. E olhando esse texto, ele diz isso. Nós fazemos parte desse corpo. A igreja do Senhor Jesus é muito maior do que a igreja metodista. A igreja do Senhor Jesus é muito maior do que a igreja A, do que a igreja B, do que a igreja C, do que a igreja I, do que a igreja J. A igreja do Senhor Jesus, na face da terra, ela não tem placa, não tem CNPJ, ela não tem uma estrutura. Ela é composta de gente que um dia aceitou ao Senhor, disse sim, foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e aguarda a manifestação do Senhor o dia que Ele há de voltar. Amém? Quando eu digo isso, eu digo que essa igreja, ela tem um cabeça. Um cabeça. E a cabeça da igreja é Jesus. Por isso, eu te convido a abrir comigo Filipenses no capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, verso 3. O texto diz: nada façais. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A cabeça da igreja, em certo momento, ele se humilha a ponto de dizer a Pedro que se ele, Jesus, se Pedro não deixasse que Jesus lavasse os seus pés,
Pedro não teria parte com ele. Ele é o nosso exemplo. E aqui em Filipenses diz: eu e você precisamos seguir esse exemplo em humildade. Mas para isso eu preciso saber qual é o meu lugar no reino. Se eu não sei, eu vou procurar saber. E o Senhor, Ele vai nos dizer. E eu concluo dizendo isso. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo, meu irmão? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo, minha irmã? Você já parou para pensar nisso? Olha, não se engane. O Senhor, Ele chama muitos missionários e missionárias nas suas profissões. De modo que eu tenha militares, engenheiros, engenheiras, professores, advogados, advogadas, profissionais de saúde, metalúrgicos, barbeiros, fisiculturistas, donas de casa, apicultores, agrônomos. Todos esses são chamados para cumprir a missão, o ide de Deus, no lugar onde eles estão. Como o sal, sabe? Que você nem vê o grão, mas ele está lá porque você sente. É aquela história, quando você entra em determinado lugar, tem aquela pessoa que, sem ela, aquele lugar não é igual. Você pergunta: cadê fulano? Ah, aposentou. Poxa, que pena. Não seja aquela pessoa, gente, que quando chega: cadê o fulano? Não veio hoje. Oh, graças a Deus. Eu não quero ser esse, por favor. Eu quero ser sal. Qual é o seu lugar no reino, irmão? E ao longo dessa semana, eu quero te incitar a pensar nisso. Qual é o seu lugar no reino? Para que o Senhor atue e haja através da sua vida, com os dons do Espírito Santo, mas também moldando o seu caráter. Qual é o seu lugar no reino? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. Sim, Senhor. E aqui, Pai, com a tua igreja, a igreja que o Senhor chamou, nós queremos sim, Senhor, dizer que, como cantamos, nós nos consagramos a Ti, sim, Senhor. Mostra para a gente quais são os nossos lugares. Cada uma, Senhor. Mostra o lugar. Por isso nós, em nome de Jesus, te pedimos a Tua unção, a Tua ação poderosa. E, Senhor, não nos deixa sair da Tua rota. Queremos aquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glórias ao Senhor.